espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você está começando aqui no meu canal e é novo no canal, não esquece de acionar o sininho das notificações para que você receba todos os dias um capítulo novo dessa palavra. Nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 22, onde nosso herói, o nosso querido e amado Davi, vai se esconder de Saul na caverna de Adulão. Diz que ele escapa de Gade e se esconde nessa caverna, chamada Caverna de Adulão, ao qual, ouvindo isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai descem para ter com ele. Todos vão lá se juntar a ele, versículo 1. E todo homem que estava endividado, ou em apuros, ou deprimido, foi se juntar a ele, e ele os fez capitães dele. Eram cerca de 400 homens. Então, homens que estavam fugindo da justiça, homens que estavam sem condições de pagar suas contas, homens que estavam deprimidos pelas suas vidas, todos foram se juntar a Davi. Versículo 2. Davi foi a Mispa dos Moabitas pedir proteção ao seu pai e à sua mãe, até que Deus fizesse algo por ele, porque ele estava preocupado que seus pais estavam correndo perigo, porque Davi queria matar não só ele, mas toda a família. Versículo 3. E ali eles ficaram. Todos os dias em que Davi esteve naquele lugar forte, os pais dele ficaram abrigados ali. Versículo 4. Porém, o profeta de Gate adverte para não ficar lá, para ele ir para a terra de Judá, e Davi foi para o bosque chamado Bosque de Herete. Versículo 5. Saul fica sabendo dos homens que estavam com Davi. Ele estava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e ele tinha sua lança na mão e seus criados com ele. Versículo 6. Reclama com eles, dizendo que todos se voltaram contra ele, até mesmo seu filho, que ninguém se doía por ele, armando-lhe ciladas. Versículo 8. Ele estava muito bravo porque ele não conseguia colocar suas mãos em Davi e matá-lo. Então Doeg, o edomeu, que estava também entre os criados, lhe conta que tinha visto Davi em Nobe. Lembra desse Doeg no capítulo anterior, que ele viu Davi lá em Nobe? Falando com Aimeleque, que consultou a Deus em favor de Davi e lhe deu pão e também lhe deu a espada de Golias. Versículos 9 e 10. Um dedo duro. Entregou Davi, entregou Abimeleque, entregou os sacerdotes, entregou todo mundo. O rei manda então chamar o Aimeleque e todos os outros sacerdotes para saber por que tinham conspirado contra ele, consultando a Deus por Davi, alimentando-o e dando-lhe a ele uma espada. Versículo 13. E esse lhe responde que ninguém era mais fiel do que Davi, genro do rei e honrado na casa dele. Olha a resposta dele. Eu não conheço ninguém mais honrado do que Davi, o seu genro. Versículo 14. E ele se defende, dizendo que não sabia de nada, nem dos da casa dele, e que não consultara a Deus por Davi, não. Versículo 15. Mas o rei pede ao seu servo que os matem. Mas eles não quiseram fazê-lo. Por quê? Porque ele era um sacerdote. Versículo 17. Então esse Doeg, que não era um israelita, matou todos. Olha que tristeza, os 85 sacerdotes do Senhor que vestiam seu éfode de linho. Olha como Saul foi acrescentando maldades e fazendo coisas terríveis contra o Deus de Israel, a ponto de mandar matar 85 sacerdotes do Senhor, porque haviam ajudado a Davi. Também matou todos da cidade de Nobe, desde mulheres até crianças, bois, ovelhas, com a espada. Versículo 19. Era bem ruinzinho esse Saul. Porém, o filho de Aimeleque, o Abiatar, ele consegue escapar. E ele se une a Davi e lhe conta o que Saul tinha feito aos sacerdotes. Versículos 20 e 21. Davi lhe disse que ele bem sabia que o Doeg, o edomeu, o denunciaria. Versículo 22. Convida-o então para ficar junto com eles, porque aqueles que buscavam sua morte, com certeza também iriam buscar a dele, e ali ele ficaria a salvo. Davi foi reunindo mais e mais pessoas, cada vez pessoas mais fiéis a ele. Todo mundo que escapava do rei ia se juntar a Davi. Versículo 23. Mais uma vez, como sempre, né? Nós temos aqui um capítulo que está cheio de revelações para nós. Quer saber qual é a primeira revelação desse capítulo?
Assim como Davi recebeu do Senhor a promessa de que ele seria rei, ele passou a ser perseguido. Qual foi a promessa do Senhor Jesus? Ele reinaria sobre a terra. Da mesma forma, então, Jesus também recebeu a promessa de salvar a todos. Foi perseguido pelo diabo e não queria que o plano de Deus para a salvação se cumprisse através de Jesus. Assim como Davi era obediente e inocente, o Senhor Jesus também foi separado, foi escolhido, foi obediente, foi inocente e foi até a morte, e morte de cruz. Segundo, Davi estava mais preocupado com a segurança dos da sua família do que com ele mesmo. Por isso, ele pede ao rei dos Moabitas que cuidassem deles, até que saiba o que Deus havia de fazer por mim, diz o Davi. Até eu saber o que Deus vai fazer por mim, eu vou proteger os meus. Ou seja, ele sabia que a separação era momentânea e ele sabia que logo eles estariam juntos de novo. Jesus fez o mesmo. Ao enfrentar o Calvário, ele se preocupou em proteger a sua família, a sua mãe, os seus discípulos. Por quê? Ele sabia que naquele momento ninguém poderia estar na cruz com ele, mas ele sabia que logo eles estariam reunidos novamente. O que aconteceu 3 dias depois? Ele ora ao Pai dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me destes. João 17:11 nos fala isso. Hoje, em um mundo cercado de tantas pessoas egoístas que vão até o abismo e querem levar os outros com eles, mas o Senhor não faz isso. Ele enfrentou a morte e o abismo sozinho, por nós. Terceira coisa que revela esse capítulo para nós: os homens que se uniram a Davi estavam desgostosos, endividados, mas preferiram se unir a ele do que se banquetear com o rei. Eles podiam simplesmente ter ficado do lado do rei, não correriam risco algum, estariam lá comendo do bom e do melhor, sentado à mesa do rei. Mas eles se escolheram se unir a Davi, porque viam que Davi era uma pessoa honrada e amada pelo Senhor. Jesus também veio para os doentes, para os aflitos, para os que estão em aperto, para os necessitados, para os endividados, aqueles que não seguem a multidão que acabou seguindo a Saul, se banqueteando com a mentira, com a maldade, com o egoísmo, com os prazeres momentâneos desse mundo. Quantas coisas a gente consegue tirar num único capítulo. A vida daqueles homens que seguiram a Davi já não fazia mais sentido para eles. Eles estavam em aperto, humilhados, então eles enxergaram em Davi a oportunidade de uma mudança de vida, uma chance de recomeçarem, porque eles sabiam que sobre ele havia a promessa do Senhor. Glorifica a Deus por isso. E eles enxergavam a pureza do coração de Davi, a sua humildade, como ele estava sendo injustiçado, perseguido injustamente, porque ele nada tinha feito de errado e estava sendo perseguido. Nós também temos esse abrigo e essa segurança em Cristo Jesus, aleluia. O nome da caverna Adulão significa, sabe o quê? Justiça do povo e refúgio. Você quer se abrigar em Jesus? Nele você vai encontrar justificação para os seus pecados e nenhuma condenação do passado será imputada a você. Desfrute então do Senhor, ainda que você esteja numa caverna, escondido. Lá você vai encontrar um abrigo seguro e uma habitação. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, habite, esconda-se, proteja. Por que é o esconderijo do Altíssimo? Porque os seus inimigos estão lá fora, querendo te tragar, querendo tirar sua bênção, tirar sua paz, tirar sua fé, roubar tudo de bom que você tem a sua vida. Então, proteja-se, habite, more nesse esconderijo que o Senhor preparou para cada um de nós, o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Lá nós estamos descansados. Aleluia, glorifica a Deus por isso. Amanhã a gente volta com 1 Samuel 23, quando Davi vai salvar uma cidade chamada Keila. Amanhã a gente volta, se o Senhor nos permitir. Um abraço e até amanhã. Aleluia. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada